Nos últimos 100 anos, mais da metade dos desastres naturais mais letais do mundo envolveram inundações. Em 26 de dezembro de 2004, um maremoto com magnitude de 9,1 atingiu a costa da ilha indonésia de Sumatra. Durante as 7 horas seguintes, um tsunami atingiu o Oceano Índico, devastando as áreas costeiras. Na maioria das vezes, inundações ocorrem em áreas localizadas e raramente uma inundação varre todo um país. Então, como explicar uma inundação que cobre todo o planeta? Vamos investigar mais sobre os dias que antecederam o grande dilúvio do Gênesis e examinar alguns dos avisos que recebemos sobre eventos futuros, como este grande dilúvio. Para entender por que o dilúvio aconteceu, acredito que o Gênesis 6 pinta um retrato vívido, pois nos diz que naqueles dias e por algum tempo depois, gigantes, chamados Nefilins, viveram na terra. Sempre que os filhos de Deus se relacionavam com mulheres, nasciam filhos que se tornavam os heróis e guerreiros famosos de tempos antigos. Os Nefilins eram um grupo de seres misteriosos ou pessoas de tamanho e força incomuns. Acredita-se até que os Nefilins fossem parcialmente anjos caídos quanto gigantes. Estudiosos acreditam que os Nefilins foram uma das principais causas do grande dilúvio na era de Noé. Logo após a referência aos Nefilins, a Bíblia em Gênesis 6, de 5 a 7 diz: Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a motivação das ideias que lhe vinham ao coração era sempre e somente para o mal. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e disse: Vou eliminar da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu. Estou arrependido de tê-los feito. Então, os anjos caídos perturbaram a ordem natural estabelecida por Deus de um homem e uma mulher. Mas essa foi a única razão para o grande dilúvio? Acreditamos que a razão pela qual Deus decidiu destruir a terra foi muito mais profunda do que apenas os Nefilins. Para compreender as razões do porquê do grande dilúvio, é importante olhar o Novo Testamento em Mateus 24, 36 e 37, onde Jesus disse o seguinte: Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus, ao falar sobre o seu retorno, disse que nos últimos dias, a civilização e o mundo estarão como nos dias de Noé. O que podemos entender então? Bem, Noé era um homem justo que viveu em uma época em que o mundo estava cheio de pecado. A sociedade havia se tornado pervertida e perversa. As pessoas preferiam fazer as coisas do seu jeito e o mal era predominante nos corações de muitos. Existe maldade neste mundo hoje? É só fazermos um paralelo entre os dias de Noé e os dias atuais para entender o que vai acontecer. Antes do dilúvio, enquanto Noé construía a arca, ele passou anos pregando a palavra de Deus para as pessoas e ninguém se importava. As pessoas ignoraram os avisos de que o julgamento de Deus estava chegando. Ignoraram o chamado ao arrependimento. Deixe-me perguntar: quantas pessoas têm acesso ao Evangelho hoje, mas escolhem não seguir? Quantas ouvem o Evangelho, mas escolhem ignorá-lo? Acredito que, quando Noé pregava, as pessoas não viam o dilúvio se aproximando. Ele deve ter sido zombado por alguns e até mesmo perseguido. Nesta era em que falamos sobre os últimos tempos, sobre estarmos próximos do retorno de Cristo, a Bíblia afirma em 2 Pedro 3, verso 3, que nos últimos dias virão zombadores, seguindo as suas próprias paixões más. Então, o Senhor disse: Vou apagar da face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, os répteis e até as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. No entanto,
Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Daí podemos entender que a terra estava longe de parecer com o jardim do Éden. A Bíblia nos dá a ideia de que estava mais para o inferno na terra, pois a maldade dominava. Não havia mais moralidade ou padrões divinos sendo mantidos. Todas as normas tinham sido substituídas pelo mal. As leis de Deus foram deixadas de lado e substituídas pela libertinagem do homem. Era um mundo em que tudo que antes era tabu era agora praticado abertamente. Neste tempo em que vivemos, pergunto novamente: ao olhar em volta por toda a sociedade, observar a mídia e as ações que vemos ao redor do mundo, as leis que estão sendo aprovadas, será que valores e padrões divinos estão sendo mantidos? Em Hebreus 11:7, a Bíblia diz que pela fé, Noé, avisado por Deus a respeito de eventos ainda não vistos, com reverência, construiu uma arca para salvar a sua família. Com isso, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. No seu tempo, Noé teve que construir uma arca para ser salvo do julgamento de Deus. Hoje, Deus nos providenciou uma arca de segurança, e o nome dela é Jesus Cristo. Deus nos deu um caminho para sermos salvos da perdição eterna, e esse caminho é Jesus. A pergunta que tanto você como eu devemos responder hoje é: você está pronto e disposto a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que nos salvará do vindouro julgamento de Deus sobre este mundo. Por isso, encorajo você a estar sempre em comunhão com Deus, pois a Bíblia nos diz que quando Cristo voltar, será repentino e inesperado. Em Lucas 17:27, a Bíblia diz que as pessoas estavam comendo, bebendo, casando e sendo dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e então o dilúvio veio e destruiu todos eles. Se você que está vendo esse vídeo agora ainda não entregou sua vida a Jesus, quero dizer que ainda dá tempo para se preparar, para garantir que sua vida esteja em ordem quando Ele voltar. Não se deixe levar por tudo o que o mundo oferece. Viva para Jesus Cristo, arrependa-se e viva corretamente diante de Deus. A salvação é uma decisão pessoal, o que significa que a decisão de aceitar a Jesus Cristo ou de rejeitá-lo é somente sua. Haverá um dia em que não poderá apontar para sua mãe ou pai. Não importará qual seja seu sobrenome ou a quem você está relacionado. A única coisa que importará é: você conhece Jesus Cristo? Você o aceitou como Senhor e Salvador em sua vida? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, não devemos nos conformar com os padrões, os valores e os costumes deste mundo. Jesus está voltando. Não ignore a palavra de Deus. Não ignore os sinais dos tempos. Jesus está voltando como um ladrão na noite. O Senhor está voltando, e essa mensagem é repetida várias vezes, porque o Senhor quer que continuemos vivendo como se Ele estivesse voltando amanhã. Estejamos alerta para que, se Ele voltar amanhã ou esta noite, não sejamos apanhados de surpresa. Arrume a sua casa espiritual, esteja em oração e vigie os sinais, pois em breve o Senhor voltará.